Prontinho. Fala, Fabrício, tudo bem? Beleza, tá me ouvindo? Tô perfeitamente. A galera tá todo mundo conseguindo ouvir aí certinho? Tá tudo ok? Dá um joinha aí nos comentários pra gente saber que vocês estão escutando bem a live. Olha, tá entrando aí o Mário, o Esteban, a Queca. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite. A Érica entrando. O Mário, bacana, irado. A Camila. Pronto, a galera tá ouvindo a gente perfeitamente. E aí, Fabrício, como é que estamos aí nesse período de corona? Tudo de boa em casa? Cara, tenho feito algumas viagens até a sala, até a cozinha. Assim, dá uma ousadia, eu vou até a lixeira do corredor ali. Pra pegar. Tem sido nessa vibe aí, né? Bacana. Cara, eu vou te pedir para se apresentar, para a galera te conhecer um pouco, certo? Beleza? Manda aí. Bom, meu nome é Fabrício, eu sou formado em arquitetura, trabalho com arquitetura e mais recentemente comecei também a trabalhar com ilustração, né? É um ofício paralelo ao de arquitetura, porque a gente é muito incentivado a desenhar no curso de arquitetura, menos do que o que se deveria. Eu acho que o curso de arquitetura, os cursos em geral de arquitetura deveriam incentivar muito mais, mas já incentivam, já existe um grande apelo para que você tenha destreza, né? Tenha a habilidade de representação, não para ser um artista plástico sofisticado, mas para que você consiga comunicar ideias através de traço. Certo? Então, decorrente da formação em arquitetura que eu tive pela Universidade Federal do Ceará, veio também um gosto pelo desenho, pela ilustração, por mexer com tinta, né? E acabou que eu, mais recentemente, depois de já ter trilhado algum caminho em arquitetura, eu comecei também a me dedicar à ilustração. Tem sido gratificante, porque é uma parte mais lúdica, né? Uma parte mais gostosa do ofício de arquitetura, representar. E quando você faz isso descolado dos projetos, quando você faz isso só assim, você faz ilustração por si, né, para vender também, acaba que tem um gostinho especial. Então eu tô com um pé em cada área hoje, ultimamente, e tem sido muito bom. Bacana. A gente está vivendo um cenário hoje onde a gente parou, né? O mundo parou, o mercado parou. A gente tem hoje dois polos bem diferentes. A gente tem hoje empresas que eu acho que no dia a dia talvez não acabavam tendo problema com faturamento, com venda, e hoje são negócios que se moldam, que são negócios que lucram em cima da crise, né? E a gente vê essas pessoas hoje crescendo, e a gente tem um cenário onde grande parte da população hoje está parada, né? Fala um pouco aí como é que está o cenário hoje aqui no Ceará, no Brasil como um todo, da área de arquitetura. Para falar como é que um evento como esse, né, global, surpreendente, repentino, ele impacta um setor específico, é preciso antes dar uma pequena pincelada sobre como é que esse setor atua, né? O setor de arquitetura é um setor muito especializado, né? Trabalha com muita tecnologia, trabalha com muito fluxo de informação, né? Para você projetar uma construção, por mais simples que seja, você tem ali um conjunto de plantas de informações, troca de informações entre profissionais diversos, né? Engenheiros e arquitetos, né? Fornecedores de materiais, enfim, é um trabalho hiper especializado, é um trabalho cheio de instâncias tecnológicas, e acaba que quando vem uma coisa como essa, tem muita ponta para juntar, para você conseguir manter o ritmo de trabalho, manter o fluxo de trabalho dentro de alguma normalidade que te permita prosseguir trabalhando, né? Em tempos de isolamento, em tempos de quarentena. Então, o trabalho do arquiteto, ele está muito vinculado à construção civil, antes de mais nada. Se a construção civil ela fica refém de uma paralisação como essa, então o mercado de arquitetura, naturalmente, ele vai arrefecer, né? E o mercado da construção civil bruta, grande,
grandes obras, né, condomínios grandes, isso é responsável pela maior parte das demandas, né? Então, acaba que quando você tem um resfriamento desse tipo de atividade, o setor de arquitetura acaba também acompanhando essa baixa. O setor de arquitetura também, ele se ressente do ponto de vista da necessidade de se trabalhar em conjunto, se trabalhar em time, né? Os arquitetos com quem eu andei conversando, eu dou meio expediente em uma empresa grande aqui de Fortaleza, a Reata, e meio expediente eu dou no meu próprio negócio. Lá na empresa que eu trabalho, está havendo todo um quebra-cabeça para assim, a gente ver novas formas de trabalhar remotamente, né? Cada um dentro do seu espaço, do seu ambiente doméstico, como é que vai ser feito, como é que serão feitos os fluxos de arquivos, né? Que é constante e que, inegavelmente, quando você tem ali a equipe junta em uma sala, isso flui muito melhor, né? Então, quando você tem essa separação, por mais que a tecnologia hoje nos permita trabalhar dentro do operacional, né, de envio de arquivo, análise, tudo isso pode ser feito por e-mail, por WhatsApp, por WeTransfer, por todas essas plataformas que facilitam a comunicação hoje em dia. Mas o fato de o time não estar ali, frente a frente, numa mesa de reunião, isso sem dúvida, impacta na produtividade. Entendi. Até porque realmente a área de arquitetura ele trabalha muito, como você falou, né? É o trabalho em conjunto, o trabalho com time. É você elaborar diversos pontos daquele projeto para conseguir chegar no resultado final. E aí não difere muito, na verdade, de um trabalho que a gente faz aqui na agência, que seria, por exemplo, de brainstorm, né? A diferença é que um brainstorm hoje a gente consegue fazer por videochamada, a gente consegue fazer usando plataformas como o Google Meet, como o próprio Zoom, né? E aí facilita bastante. Me diz uma coisa, tu falou aí sobre a questão de vocês estarem trabalhando sobre o modelo home office. E aí é bacana que a gente está vivendo um cenário onde as empresas estão precisando se reinventar, né? Tiveram que inventar formas novas de conseguir dar continuidade ao trabalho com base no cenário que a gente está vivendo hoje. Como é que foi essa transição para a mudança de trabalho home office? A transição ela não foi, ela começou a ser, né? Não há nenhuma receita de bolo pronta ainda, porque ninguém sabe como é que é o cenário ideal trabalhando à distância, né? Já, assim, primeiro de tudo, deve-se ponderar sobre o privilégio que é trabalhar como arquiteto, porque é um setor que vai sentir impactos da crise, de uma pandemia, de uma quarentena, de um isolamento social, sem dúvida, mas sente menos do que outros setores que dependem do fluxo diário, né, como o comércio, que são impactados. Faltou, assim, fechou as portas um dia, já existe um impacto, né? O que está acontecendo no mercado de arquitetura? Eu conversei com alguns colegas, existem aí dois aspectos a serem analisados. O primeiro há projetos neste momento sendo desenvolvidos. Eles não vão ser parados, eles já estão desenvolvidos, já existe toda uma coleta de informações, plantas já estão sendo desenvolvidas, então isso está andando. Mesmo na quarentena, projetos já iniciados, eles seguem, né? Porém, o outro aspecto é com relação à prospecção de projetos futuros. Esses aí estão de stand-by, porque o pessoal vai reter dinheiro agora, né? Porque as prioridades mudaram, né? Naturalmente mudaram. Então, o mercado de arquitetura ele resfria para uma nova rodada de projetos, né? Os que estão agora, eles ainda vão manter os escritórios funcionando por mais um mês ou dois, mas um escritório de arquitetura, o funcionamento dele depende de ter projeto agora para fazer e outros projetos em prospecção, que é para você dar continuidade, né? No momento que você termina você já está começando os próximos. Então, quando você tem esse break, você tem meio que um deadline, né? Os que estão agora em marcha, vai chegar um determinado momento em que eles vão ser entregues, eles vão encerrar e vai haver um hiato entre estes que estão sendo concluídos, né? E a próxima leva de projetos, né? Vai demorar um tanto quando você tem um break como esse, né? Uma pandemia. Você tem esse risco, assim, quase certo de haver um freio em toda a cadeia produtiva relacionada à construção civil, em que o projeto de arquitetura, portanto, as demandas por profissionais de arquitetura, eles são uma ponta.
Então, até que se reconstrua a cadeia, se demande o trabalho de arquitetos, ainda vai um tempo, sabe? Então, tem sem dúvida, sem sombra de dúvida, vai ter esse impacto. Vai ter que esperar a locomotiva botar a lenha, fazer a locomotiva começar a andar devagarzinho, aí quando ela pegar o embalo, os arquitetos vão voltar a ter o fluxo mínimo esperado para fazer os seus escritórios funcionarem. O bacana é que, assim, a gente entra no conceito de globalização nessa hora, né? Porque a gente não entende, às vezes a gente tem um trabalho de entender como um problema em um determinado local ele impacta em outro. Então, por exemplo, na economia, a construção civil é um dos maiores indicadores que existe de como está a economia daquele lugar, né? Daquele estado, daquele país. Porque se a construção civil estiver ativa, ele está movimentando muito o mercado. Precisa de mão de obra, precisa de fornecedores, trabalha com escritórios, trabalha com empresas lojas de construção. Esses lojas de construção movimentam indústrias. Então, é um fluxo de trabalho que, quando dá um problema em um, ele já dificulta todos os outros, né? Porque um projeto desse, por exemplo, de um projeto que você vai fazer de um prédio comercial, que você vai fazer de um loteamento de condomínio, que você vai fazer até mesmo de um shopping, coisa do tipo, ele vai atrasar muito a questão da economia, a questão das vendas, né? As imobiliárias não vão conseguir vender aquele produto, não vai ter como manter uma construção dentro do hábil. É uma reação em cadeia. Né? É uma reação em cadeia, porque morar, por exemplo, é uma demanda básica do ser humano, né? Espaços de comércio, espaços de lazer e tal, tudo isso são demandas básicas, né, de uma sociedade e demanda um projeto, né? Demanda que alguém que planeje, que alguém que projete, alguém que execute. Quando você tem uma pandemia, né, ela chama a atenção para si, demanda uma série de cuidados, né? E há uma série de, como é que eu diria, prioridades em relação a ela, as outras coisas ficam meio que de stand-by. Né? Então, ninguém agora, nesse momento, isso acontece com tudo, vai acontecer da Bolsa de Valores ao mercado de arquitetura, passando pela padaria da esquina. Né? Isso tudo fica refém de uma situação. Né? E aqui não cabe entrar no mérito aqui, se há exagero, não há. Eu, particularmente, acho muito prudente que se tomem todos os cuidados, né? Que se certifique, é uma coisa nova, não é uma coisa que caiba o prognóstico assim, antecipadamente. Então, eu acho que é um momento de parar para refletir sobre o que está acontecendo, né? E esses impactos todos que tem sobre o ofício do arquiteto, eles são mais do que previstos. Bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa. Nesse cenário que a gente está vivendo hoje, ele pegou muita gente desprevenida, né? Muita gente não esperava que aconteceria uma quebra dessa de mercado. Hoje, analisando o mercado, como tu está vendo hoje, como tu vê que as empresas precisam começar a se preparar para situações como essa? Como tu acha que o escritório de arquitetura, o que o mercado de arquitetura precisa estar fazendo, precisa estar estudando, precisa estar analisando para melhorar esses pontos de prevenção a respeito de uma crise? Cenário de crise é uma coisa difícil de prever, porque ninguém quer imaginar, né? A gente trabalha, às vezes, ali na risca. A economia trabalha na risca, na ponta do lápis, fazendo cálculo. E não existe, por exemplo, agora a gente está vendo aqui no Brasil que não existe, não só no Brasil, acho que na maioria dos países onde isso chegou de repente, a gente pôde ver como ninguém está previdente em relação a uma crise repentina, né? Uma crise de saúde pública repentina. Todos os países onde a coisa chegou, ela está se alastrando, existe um percentual de pessoas que morrem, um percentual grande de pessoas que se debilitam por um tempo, né, por alguns meses, e ninguém estava preparado para isso. Não existia uma reserva, não existia uma infraestrutura hospitalar reserva para isso. Então, assim, o que a gente vê numa epidemia global como essa, como não acontecia há algum tempo, há uma década pelo menos,
é que não há assim, a previsão, né, por parte dos governos, de, assim, o gabinete de crise ele é criado quando a crise chega, né? Não existe aparentemente nada separado. Quando chega, cada país tem que dar a sua solução com o que tem. A gente tem um bom exemplo aí, que foi o exemplo da Coreia, que tem um parque tecnológico, um parque industrial de ponta, né? E agiu rapidamente ali para mitigar a expansão. E foi um país que ficou ali em segundo lugar durante muito tempo e depois foi ultrapassado pelos demais porque conseguiu conter, né? Mas isso é uma especificidade da Coreia que você não viu em outro país, né? Em todos os outros casos você está vendo só um alastramento. Então, ninguém trabalha com cenário de crise, no fim das contas, né? Isso pode até estar nos discursos, mas ninguém trabalha com cenário de crise. Em um mercado particular, como o mercado de arquitetura, idem, né? É uma coisa que, quando vem, pega todo mundo de surpresa. Eu acho que, acontecendo, lições vão ser tiradas, né, em relação a isso. Por exemplo, a coisa do home office, ela, agora, sendo uma obrigatoriedade, pelo que eu pude conversar com alguns colegas, ela passa a não ser mais uma obrigatoriedade por conta de uma crise, como passa a ser também uma possibilidade, porque estão vendo, né, assim, uma geração, vamos lá, geração de arquitetos entre 35 e 45 anos, que foram educados para a vida e numa escola de arquitetura, né, com um bloquinho de papel, né, pegaram ali o começo da invasão da tecnologia no cotidiano, né? De repente agora estão descobrindo que dá para dar aula online, né? Pessoas que nunca fizeram isso. Um colega meu falou aqui que pela primeira vez na vida foi ver o que é Trello, o que é Google Meet, tal, e estão vendo que existe uma série de possibilidades. Então eu acho que num momento como esse está havendo um contato com uma série de interfaces novas que já estão aí, já estão desenvolvidas, já tem um tempo, e de possibilidades que essas plataformas ofertam, mas que ainda não estavam assim presentes na cultura profissional, né, do arquiteto. Então agora, por uma questão de contingência, estão descobrindo essas ferramentas, seja para dar aula, seja para fazer uma reunião de equipe de trabalho toda à distância. Então eu acho que isso vai ser incorporado ao ofício. E claro que isso não estou dizendo que isso é uma novidade para o mundo todo, né? O Brasil ele é um pouco retardatário no que diz respeito à sobreposição do mundo profissional com tecnologia. É um pouco retardatário. A gente chega lá no exterior, às vezes pega um avião para um país ali europeu e descobre que o pessoal está mais, já tem isso um pouco mais no cotidiano de trabalho. Mas sim, eu acho que é um país que se abre muito para novidades tecnológicas, absorve bem, e acho que daqui para frente vai haver isso. Eu acho que vai haver uma incorporação das lições que esse momento de crise, principalmente no que diz respeito à comunicação expressa e a possibilidade de resolver questões que normalmente são resolvidas, né, num primeiro momento com reuniões. Acho que isso vai deixar lições, isso vai passar adiante para a nova cultura profissional também. Fabrício, acho que a tua chamada ela trava um pouco. Oi? Tá travando aqui para mim, eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Tá tudo certo aí? Agora melhorou um pouco. Melhorou? Faz tempo que tá assim? Não, mas só agora. Para mim tá beleza, tem tudo. Tá normal aí para vocês, pessoal? Vocês estão conseguindo entender nós dois? Tá tudo ok na chamada? Deixa só o pessoal confirmar que tá travando. Qual das duas telas estão travando? Tá normal aí com o Éder, tá travando na Camila também. A minha aqui tá tudo ok. Beleza. A Michelle disse que já pronto, tá tudo normal então. Vai lá, vamos continuar então. Mas assim, eu terminei de falar o que eu tinha para falar. Não sei se você ouviu. Não, beleza. Eu não consegui entender o final, mas ok.
Deixa eu te perguntar outra coisa. Só para tu entender, eu concluí dizendo que algumas práticas que são obrigatórias num momento como esse, de isolamento, de distanciamento, eu acho que eles podem ser incorporados a um novo fluxo de trabalho pós-pandemia. Lições podem ser tomadas, porque, assim, os profissionais, eles estão vendo que é possível fazer reuniões online, né, inclusive com profissionais, não que já não soubessem disso, mas, assim, tem uma diferença entre saber que é possível e incorporar isso no cotidiano mesmo, do fluxo de trabalho de uma empresa, né, de um escritório. Então, eu acho que algumas lições vão ser tomadas em relação a estar presente. Isso é na verdade, um dilema, né, uma questão paradigmática do futuro, estar presente, porque a virtualidade está vindo, né, ela já veio, ela já chegou e vai ser cada vez mais presente no cotidiano das pessoas, e acho que isso também vai passar também pela cultura profissional de qualquer profissão, principalmente uma profissão que lida tanto com tecnologia como é a profissão do arquiteto. Bacana. Pessoal, só para a gente situar um pouco, tá? Como eu falei nas lives passadas, eu sempre vou tentar contextualizar cada uma das lives que a gente já teve, certo? Então, assim, não percam as lives do Live Orgâmico, porque toda vez eu vou fazer um comparativo com alguma informação que já foi dada antes, para a gente poder começar a construir uma linearidade de informação, tá? Então, assim, hoje a gente trouxe o Fabrício, e o Fabrício, hoje ele cuida de uma forma indireta do marketing da empresa que ele trabalha hoje. Então, ele cuida de muitas informações da área de comunicação da empresa lá, tá? Mas o Fabrício, ele não tem aquela expertise técnica da área de marketing. Por quê? Porque a vantagem é essa, é a gente começar a trazer algumas pessoas também que não é para falar só de marketing, a gente não quer o Live Orgâmico só para falar de marketing. A ideia é que a gente entenda os negócios de uma forma geral, tá? Então, assim, a gente primeiro falou sobre a questão de construção de marca, percepção de valor, que esse momento é perfeito para as empresas aprenderem que eles precisam sim começar a pensar fora da caixa, começar a fazer pesquisas para entenderem quem é o público deles, tá? Para quem é que você está conversando. Você precisa aprender o que esse público gosta, o que esse público passa, como é que é o dia a dia dele, certo? A gente falou depois de processo, a questão de organizar a empresa em metodologia de trabalho. Então, com certeza, tanto no escritório de arquitetura que o Fabrício trabalha, quanto no estúdio dele, eles têm processos internos que eles seguem, metodologias que eles seguem, um passo a passo de como as coisas precisam acontecer para que todo o objetivo dele seja atingido, cada meta seja atingida de uma forma linear. Deu uma travada aqui, tá todo mundo escutando? Eu continuei me vendo, mas tu deu uma travada. Foi aquele... Oi. Já tem uns dias que o Instagram tá dando umas travadas também. Tá dando uma falhazinha de conexão, hein? Quer resetar aí? Não, acho que agora foi. Então, só voltando um pouco. Falamos sobre a questão de perspectiva de valor, certo? Aumento de percepção de valor. Falamos aqui da importância de processos, certo? E ontem a gente percebeu que, uma vez que a gente começa a entender quem é o nosso público, a gente precisa começar a construir informação, construir um fluxo de nutrição de lead, ou seja, criar conteúdos na internet para a gente conseguir atrair esse público para a informação da marca, tá?
E aí, assim, o bacana disso é porque a gente começa a entender como isso está afetando, como a crise está afetando outros mercados, certo? Como, por exemplo, a área de arquitetura. E o bacana é a lição que a gente tem que pegar é justamente essa. A gente precisa começar a entender que a gente precisa começar a ter processos de gestão de crise. E aí é uma coisa que muita gente não tem, planejamento de gestão de crise. Imaginar todas as possibilidades do que pode acontecer dentro da tua empresa e o que tu precisa ter de base dela para conseguir resistir durante um tempo, certo? E aí é um bacana que a gente vai poder falar sobre isso. Fabrício, hoje como é que a gente pegou aqui o setor de arquitetura, né? A gente falou um pouco de como é que está o mercado, mas tu também tem um segundo negócio, né? Como empreendedor, tu tem também a ArtPress, né? Isso, fala um pouquinho da ArtPress pra gente. ArtPress, vou fazer aqui uma ligeira recapitulação, né? Eu comecei mais cedo falando que o curso de arquitetura, de um modo geral, ele estimula, ainda que não leve todos os alunos por esse caminho, mas ele estimula o desenho, né? Estimula você ter essa destreza para poder representar um projeto, comunicar ideias através de desenhos. Então, acaba que isso, às vezes, vira um caminho que alguns arquitetos peguem paralelamente ao ofício de arquiteto ou peguem só ele, né, e abandonam. E tem colegas que são artistas plásticos, né, que se formaram lá pela Federal e que, assim, com 2, 3 anos, fecharam o escritório e foram se dedicar exclusivamente às artes plásticas. Inclusive, agora, recentemente, em janeiro e fevereiro, teve uma exposição de desenhos de arquitetos formados pela Federal, né, e que desenvolvem alguma forma de arte, né? E aí teve uma exposição, foram uns 30, né, entre professores e alunos. Então, é notável que haja esse caminho paralelo para uma boa parte, né, de profissionais de arquitetura que gostam ali de pegar esse caminho por alguma razão, profissionalmente ou por hobby, né? Eu, a partir de 2015, mais ou menos, há uns 5 anos atrás, eu comecei a desenhar, né? O pessoal chegando aí, tem gente de Goiás aqui, viu? O Marco Túlio é um grande amigo aquarelista lá de Goiânia, tá chegando aí. Em 2015 aproximadamente, eu comecei a, assim, bom, eu desenho por força do ofício, né? Mas e se eu fizer isso de uma forma mais livre, né? Comecei de uma forma tremendamente desimpedida, assim, sem maiores pretensões, e a coisa foi ganhando corpo, né? Eu comecei a desenhar em casa, depois comecei a desenhar na rua de casa, depois comecei a desenhar perambulando pela cidade. Depois eu estava viajando por aí, pelo Brasil, viajando pelo exterior, com um kitzinho de desenho na sacola e um caderninho de desenho, fui desenhando, a coisa foi ganhando corpo, ganhando entusiasmo, principalmente, porque é uma atividade que te deixa muito entusiasmado. À medida que tu vai ganhando destreza e vai vendo que as coisas vão dando certo, tá colocando o traço no canto certo e tal, tu começa a ganhar confiança, começa a ganhar destreza. É muito bom ouvir elogios, né, de pessoas que olham e dizem que legal. Então, é uma coisa meio magnética, sabe? Não tem muita explicação, não era uma coisa para ganhar dinheiro no começo, mas era extremamente satisfatório. E aconteceu que em 2016, ali pelo final de 2016, eu encontrei esse nome, ArtPress. Achei que é um nome muito curto e fala muito sobre o que era aquilo que eu fazia, né, de desenhar a paisagem urbana. Eu passei a frequentar um grupo chamado Urban Sketchers, que é uma rede mundial de pessoas que desenham na rua, né, ao vivo, né, vão lá com um caderninho, sentam no banco da praça e desenham o panorama urbano que estão ali vendo. Pode ser um detalhe, pode ser um hidrante, ou pode ser uma panorâmica, né, pode ser o Corcovado com o Cristo Redentor todo. Enfim, é uma cultura bem própria do século XXI, né, de você ter a possibilidade de fazer um registro, né, num caderno, pegar o seu celular, fotografar e postar numa rede social sua, né, para apreciação dos seus seguidores, assim como fazem artistas, cantores, jogadores de futebol. Então, é parte
O Éder está perguntando se tem um Instagram desse grupo. Eu vou anotar aqui num papelzinho aqui e vou mostrar daqui a pouco. Então, eu me integrei, não só me integrei, como passei a ajudar a organizar os encontros que já existiam aqui em Fortaleza. Tem um camarada, um grande amigo meu, o Marcos Bandeira, que é professor do curso de arquitetura da Unifor, e que já organizava isso há algum tempo. Já haviam também outros grandes amigos que se tornaram amigos por conta dessa ocupação, por conta desse gosto em comum pelo desenho. O Lucas, o Denis, o Alisson, a Virna, e mais um bocado de gente bacana que você vai conhecendo, que tem esse mesmo apreço pelo desenho de rua. O desenho, o que a gente chama de urban sketchers, que seria uma tradução livre, né? um esboço feito na rua. E também passei a frequentar os encontros nacionais, depois que comecei a me integrar com o pessoal daqui, descobri que tinham encontros nacionais, né? E juntavam 400, 500 pessoas numa cidade só, que assim, ocupavam uma praça e desenhavam ali coletivamente, fazendo um intercâmbio fantástico de técnicas, de materiais, né? Eu comecei a descobrir materiais que nas casas de arte aqui de Fortaleza não tinham, né? Viajando e conversando com gente que é de Curitiba, de São Paulo, de Minas, e o pessoal dizia: isso aqui eu comprei em tal lugar. E aí a gente troca de material, testa, um vai e testa o material do outro. É um intercâmbio fantástico, sabe? É uma família realmente, assim. E isso me atrai, de certa forma, talvez pelo descompromisso, né? Sem que isso seja uma coisa demeritória, mas pelo descompromisso inicial que eu tinha com esse ofício, com essa coisa de desenhar, isso me atraía mais do que o próprio trabalho de arquiteto, que você tem uma série de compromissos e que tem aquela sisudez do exercício profissional, né? Como era uma coisa mais livre, isso me entusiasmava mais. Me entusiasmou tanto a ponto de eu montar um estúdio. Comprei material, gastei uma nota, comprei livro, fiz curso e comecei a me aprimorar para poder chegar para as pessoas e dizer: eu faço sob encomenda. Porque começaram a pedir, né? Tu faria tal coisa, tu faria tal coisa, tu faria... Interessante, muita gente me pede assim, coisas bem íntimas, bem afetivas, né? Já me pediram para fazer uma ilustração da igreja onde foram batizados. Já pediram para me fazer ilustração da igreja aonde o cara casou com a esposa. Casou com a esposa é bacana, né? Onde o cara casou, dá de presente para a esposa, de aniversário de casamento, né? Vai lá, 20 anos de casado, e aí ele encomenda uma aquarela, né, para emoldurar e dar de presente de casamento. Tudo isso eu acho fantástico, sabe? Quando me fazem esse tipo de requisição. E a coisa foi. Ela andou, eu fui, como eu falei agora há pouco, estive numa exposição no Museu da Federal, e tudo isso, pelo entusiasmo, pelas respostas que eu tenho tido, tudo isso só me faz crer que há um caminho bacana a ser seguido, né? O meu futuro é um futuro, quando eu penso nele, exercendo essas coisas todas, desenvolvendo esses trabalhos todos, eu me sinto feliz. Há um futuro interessante, um futuro que eu quero viver. Tudo isso é muito bom para a saúde mental, é bom para o bem-estar da pessoa, né? Então, tem reverberações que vão desde o prazer de estar desenhando até essas questões essas dimensões maiores do ser, né? De você estar satisfeito com a vida que você leva. Tudo isso, bacana. Por tudo isso, eu sou muito grato. Irado. Deixa eu te falar. Galera, daqui a pouco a gente vai estar entrando na nossa rodada de perguntas, tá? Então, assim, deixa as perguntas de vocês aí nos comentários, tá? As dúvidas que vocês tiverem. Fabrício, deixa eu te fazer uma pergunta. Tu, como empreendedor dentro do ArtPress, tu começou devagarzinho, né? Tu teve a ideia de começar a desenhar e aí de repente surgiu uma ideia de comercializar os teus desenhos hoje. Conta pra gente como é que tu começou a fazer todo o processo de venda, como é que tu iniciou essa questão de você abrir um estúdio e começar a comercializar o teu trabalho. Pra galera que, por exemplo, tiver aí, tá pensando em montar um negócio, a galera que está montando um negócio agora ainda não sabe bem como é que vai fazer para trabalhar um marketing inicial, para iniciar as vendas dele. Como é que tu fez esse trabalho inicial de prospecção e venda hoje dentro da ArtPress? Cara, foi tudo assim, vamos lá, o camarada vai lá e se forma em arquitetura.
ou em qualquer outra profissão que tem esse reconhecimento, assim, tem um maior reconhecimento, né? Mais reconhecido como profissão, porque tem coisa que quando você fala, alguém chega até, em tom de brincadeira ou até falando sério, e diz, não, ele não trabalha não, ele faz tal coisa. Né? Me falavam muito. Na minha profissão, então, tinha... Quando você tem um script, né, você faz um vestibular para aquele negócio, cursa 5 anos daquele negócio, estagia num escritório daquele negócio, depois ascende para uma categoria maior, né, vira um autônomo, um funcionário de uma grande empresa, tem um script. E esse script ele dá uma espécie de reconhecimento para você, né, e você também tem que seguir o script, alguns protocolos. Na arte é tudo muito caótico, os processos. Claro que tem script, existe escola de arte, né? Eu nunca fiz uma, eu converso com muita gente que já fez, eles me dizem que existe também um passo a passo que você deve seguir na formação em artes, na formação em ilustração e tal. Mas, assim, isso não é uma coisa que estava disponível, né? Quando eu fiz o vestibular para arquitetura, não existia nada parecido com uma escola de artes. E isso, não que eu tenha ido para arquitetura por falta de opção, mas eu tinha um pouco disso. Não, lá eu vou poder saltar um pouco esse lado. Então, eu acho que não há uma receita de bolo se você não está em um grande centro de difusão de arte. Né? Fortaleza definitivamente não é, né? Os nossos artistas aqui, que não são poucos e nem são tacanhas, são fantásticos, seja no traço, seja na escultura. Nós temos aqui um celeiro de artistas que não devem nada a nenhum outro estado do Brasil. Talvez, no máximo, tem pouca visibilidade por falta de uma produção cultural mais ousada. Eu acho que seria mais ou menos por aí. Mas não deixa a dever em nada, seja na música, seja na poesia. O Ceará é espetacular do ponto de vista artístico. Né? Hoje tu já faz exposição, né, das tuas peças. Como é? Hoje tu já faz exposição das tuas peças, né? Começou. Eu fiz uma. Eu já posso dizer que entrei num espaço, né? E, assim, eu acho que não tem receita de bolo por enquanto, né? Para você virar uma pessoa conhecida. Normalmente, quando eu converso com artistas daqui, eles falam que você precisa ter visibilidade fora ainda. Você precisa ir para um São Paulo, no mínimo, para poder poder viver disso. Né? Ter alguma visibilidade em um centro que tem uma especulação artística maior, tem mais galerias, tem mais busca, né? Tem mais dinheiro circulando no mercado de arte. Né? Infelizmente, paradoxalmente também, por mais que a gente tenha um arcabouço, um celeiro de artistas fantásticos no Ceará, a gente ainda tem um consumo de arte ainda muito, muito restrito. Né? Então, eu daria duas dicas, assim, que eu acho que trilhado algum caminho é o que para mim se sobressai. Primeiro de tudo, primeiríssimo, condição sine qua non. Tem que fazer alguma coisa todo dia. Todo dia. Você tem que ter fluidez. Tem que ser uma coisa, você tem que ter uma familiaridade com o seu fazer artístico, seja escultura em argila, seja se você for um tecelão, né, mexe com cordas e fibras, se você for um cantor, o que for. É o tipo da atividade que se você tem um hiato de 2, 3 dias sem ter o contato com a sua matéria-prima, seja a sua voz, seja a destreza de empunhar um pincel, você se ressente. Você tem que ter um treino constante, tem que tirar 1 hora, 2 horas por dia, todo dia, para trabalhar livremente uma técnica. Né? Fora todo o resto de atender demandas, encomendas, você tem que dedicar um tempo do seu dia para ter contato, se familiarizar com os seus instrumentos de trabalho. Entende? Tem que ter muita leitura também, entender quais são as dinâmicas de arte. Por que uma pessoa
pinta um quadro daquele jeito e não de outro? Por que fez sucesso? O que foi que chamou a atenção, né, de quadros clássicos? O que é que chama a atenção hoje em dia na arte contemporânea? Tem que estar muito antenado, sabe? Tem que sentir o que as pessoas demandam, mais do que o que as pessoas demandam, o que você quer dizer, né? Então tem uma série de questões aí de se familiarizar com esse universo, que se você não faz isso, você está só brincando. E você dificilmente vai entrar com consistência nesse mercado e talvez não vá se perpetuar no tempo. A outra coisa que eu diria é entender de mercado de arte. É fundamental. É uma coisa que eu agora estou começando aos poucos a entender como é que você bota preço, né? Por tentativa e erro, né? Conversando mesmo. Não tem uma tabelinha, tá entendendo? Porque a gente está lidando com coisas extremamente abstratas. Né? Como é que eu posso dar um preço para uma tela? Tem uma tela aqui, tem um tamanho X, a outra tem o mesmo tamanho X. O cara por essa daqui paga 1 milhão, por essa aqui ele não dá um centavo. Como é que se valora esse tipo de coisa, né? São questões muito abstratas. Tem a ver com o respaldo do artista, tem a ver com o tamanho, também conta um pouco, mas é uma coisa que você tem que meter as caras, tá entendendo? Quando eu comecei, foi assim, muito na tentativa e erro, foi sabe aquela brincadeira de menino, assim, quando você tá curioso para descobrir uma coisa, vai mexer num bichinho, num inseto, ou vai pegar uma árvore, um galho de uma árvore e quebrar no meio para ver como é que é. Enfim, a curiosidade infantil. Essa curiosidade infantil de fazer, treinar uma coisa, né? Insistir, ser teimoso em relação a uma coisa, eu acho que ela é fundamental para que você atinja bons resultados, né? Seja se inteirando do mercado, seja no fazer mesmo, né? Na hora de gerar os resultados. Então, é meio que isso, né? Não existe uma fórmula, mas de minha parte é mais ou menos por aí. Bacana. Galera, olha isso aqui bacana. Olha isso que legal. Olha o que o Fabrício falou. O ponto 1 é você produzir todo dia. É você fazer todo dia. Isso de forma empírica casou com perfeitamente o que a gente vem falando nas últimas lives. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo. Cara, produção de conteúdo. Você precisa produzir. Você precisa fazer conteúdo diário. Você precisa fazer conteúdo de qualidade. Você precisa fazer coisas que as pessoas visualizem aquilo que você está fazendo. Mas não pode ser de qualquer jeito. Você tem que fazer o quê? Conteúdo focado para o teu público. Ou seja, entender o que é que o teu público quer. Entender o que aquela pessoa gosta. Entender o que desperta o desejo naquela pessoa. Entender como você vai trabalhar a tua comunicação para despertar nela o desejo de comprar. Ou seja, a gente volta de novo para aquele quesito que você não pode ficar vendendo característica, você não pode ficar vendendo... O Fabrício, quando ele vai vender a peça dele, ele não vende um quadro de, 20 centímetros por 30 centímetros, usando uma tinta X, com pinceladas Y, não. Ele vende a emoção por trás daquela peça, ele vende aquela questão do desejo por aquela peça, entendeu? Do que aquilo ali desperta no comprador. Isso é o que é o bacana, entendeu? E o ponto 2 que ele falou, olha só que legal, o ponto 2 dele também casa com o que a gente veio falando nas últimas lives. A gente tem que errar, mas a gente tem que errar logo. A gente não pode perder tempo, a gente tem que errar rápido. Não é a questão de não errar. Se você vai montar um negócio, se você tem um negócio hoje e você pretende organizar esse negócio, se você quer vender mais, quer fazer coisas diferentes, cara, agiliza, faz tentativa e erro, produz o conteúdo, não ficou legal, massa, faz o segundo ficou melhor do que o primeiro, elimina o mesmo perfil do primeiro e testa o segundo, faz um terceiro, até você começar a entender qual é o tipo de conteúdo, qual é o tipo de linguagem, qual é o tipo de cor, qual é o tipo de formato de imagem, qual é o tipo de vídeo que dá resultado para o teu público. Isso é o que é o importante, entendeu? Então, daí a gente pega o que vai ser muito legal, porque, de novo, mesmo não sendo um profissional hoje da área do marketing,
O que o Fabrício falou, ele casa perfeitamente com o que a gente vem conversando. Porque a gente trabalha coisas que não são necessariamente do marketing em si, mas é uma coisa da necessidade humana, que é uma coisa de puramente lógica. Você sempre vai ter que vender aquilo que o teu público quer. A gente não está mais na revolução industrial, onde o marketing 1.0 dizia: eu tenho um produto, compre o meu produto. Não, a gente está numa era agora onde as pessoas querem o que elas querem e o teu papel é aparecer antes. O teu papel é estar lá quando eles estiverem preparados para isso, certo? Gente, eu não identifiquei na nossa live nenhuma pergunta ainda disponível, tá? A gente também já está dando 10 minutos do final da live, certo? Se vocês tiverem alguma pergunta, manda nos nossos comentários, a gente vai respondendo isso com o tempo, tá? A gente tem a nossa equipe aqui do Orgânico, tá lá disponível para responder as perguntas de vocês. Se vocês quiserem ver Fabrício, fala para a galera aí como é que eles podem fazer para conhecer o teu trabalho e para poder comprar os teus produtos, comprar os teus quadros, né? Tá aí, galera, ó. O SK Fortaleza. O SK Fortaleza é o perfil que tem, é o perfil do grupo de Urban Sketchers de Fortaleza, né? E é onde a gente coloca os resultados dos encontros, né? A gente tem encontros mensais que, inclusive, estão parados por conta da pandemia, né? Assim, mesmo essas coisas todas, assim, bonitinhas que eu estou falando aqui de que é legal desenhar e tal, mas tudo também parou, né? Nacional, que seria no Rio de Janeiro, olha só, imagina, 500 pessoas indo para o Rio de Janeiro para desenhar a paisagem no Rio de Janeiro, que é muito feia, né? E aí, provavelmente, isso vai ser cancelado. Eu não soube ainda de nenhum cancelamento, mas está havendo uma onda de cancelamentos. Em julho já haveria o Encontro Internacional de Arquitetura, o UIA 2020, Rio, que também passou para 2021, assim como eventos esportivos e tal. Então está tudo sendo cancelado mesmo. Assim, as próprias Olimpíadas, né, já foi cancelado para 2021. Tem vários nossos encontros aqui em Fortaleza também estão suspensos por tempo indefinido. A gente não sabe quando é que isso vai voltar, né? A princípio está de stand-by. Então, mesmo uma atividade como essa, que é uma atividade absolutamente livre, artística, cultural, né, num espaço urbano, assim, desvinculado de uma troca comercial, até isso está suspenso, né? Isso foi afetado. Então, infelizmente, está tudo parado. Mas, assim, voltando aqui ao assunto, se você quer saber mais sobre esse movimento que acontece na cidade, uma vez por mês, e a gente se encontra e desenha a paisagem de Fortaleza, é o USK Fortaleza, de novo aqui mais uma vez, é o USK Fortaleza, certo? Aqui no Insta. E o ArtPress é o meu estúdio, que é esse espaço que eu estou aqui, e é onde eu desenvolvo o meu trabalho lá. Você vai encontrar uma série de ilustrações. Atualmente tem mais um bocado no forno, né? Saindo aí, eu estou aproveitando a quarentena para digerir algumas ideias que vêm, mas que a correria do dia a dia não deixa a gente desenvolver plenamente, né? E a gente acaba anotando a ideia ali num bloquinho de caderno, e aí a gente olha para o lado, tem uma pilha de papel aqui com um bocado de ideia. Chegou a hora, tem um lado bom, né? Tem que ter um lado bom essa paralisação toda. Então eu peguei aqui a pilha de papel, comecei a ler 3 anos de ideia que eu ia anotando. O que vale a pena desenvolver aqui, né? E tem algumas coisas que, assim, parece que esse é o momento de começar a desenvolver. Então eu estou tentando tirar do papel, botando no papel. Bacana. Cara, quero te agradecer por estar participando aqui da live, tá? Foi realmente muito bom. A gente vai encerrando agora, tá? Vou deixar aí dar um assunto aqui pendente. Eu tô olhando aqui para a tela do computador, para ter uma outra. E aí, galera, o que vocês acham? A gente perdura a live? Vocês estão animados aí? Vocês estão de boa? Vocês estão tranquilos para continuar ouvindo? Senão a gente mantém. A gente encerra essa live agora, inicia outra, mas é com vocês. Alguém diz, continua. Dá um joinha aí pra gente saber o que vocês querem que a gente faça continuidade da live.
Oi. Olha, tem até uma pergunta aí, ó. É melhor expressar arte no desenho ou na poesia? Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma extensão na live. Vamos abrir uma janela aqui, porque, de fato, ele está perguntando isso porque ele deve ter olhado lá no meu perfil pessoal, que não é o ArtPress eu só boto coisa do estúdio. Ele deve ter visto, provavelmente, que eu ando escrevendo. Existe uma curiosidade, assim, agora dá para a gente abrir um pouco a conversa para coisas que vão além do fazer profissional, né? O gancho dessa live foi como é que a paralisação impacta o setor tal, né? No caso aqui, a arquitetura. Então, existe um gancho profissional que tem relação com produtividade, com formas de trabalhar, novas formas de trabalhar. Mas aí, quando o cara me pergunta sobre poesia, eu posso falar um pouco mais aqui, abrir um pouco mais meu coração, porque tem a ver com uma vontade que eu tenho, particular, de me expressar, né? Assim, a arquitetura ela pode ser uma forma de expressão, sem sombra de dúvida, ela é uma forma de expressão, né? Até quando você não quer se expressar, você está expressando alguma coisa, né? Mas ao longo da minha vida, e assim, acabou que agora com o desenho, com a coisa da ilustração, isso ficou mais evidente e ficou mais prolongado, né? Já fazem alguns anos que eu tenho me dedicado a isso, mas desde o começo da faculdade que eu tento coisas, né? Fabrício, deixa eu te dar uma interrompida aí. Pessoal, eu vou dar uma encerrada na live, antes que ela caia aqui e acabe bloqueando a conversa. Não saiam ainda, tá? A gente vai encerrar a live, eu vou voltar com a live aqui no Orgânico e a gente vai trazer de novo o Fabrício pra gente dar continuidade aqui na conversa, beleza? Então, aguardo vocês daqui a pouquinho. Pessoal, estamos voltando aqui. Show! Raquel, bacana. Fabrício está entrando aí. Vamos dar um tempinho aí pro pessoal que estava participando da live poder entrar, beleza? Aí já começa aí a falar sobre a questão da poesia e da expressividade que estava falando. O Mário aí, que fez a tua pergunta. Deixa eu só aproveitar aqui, fazer uma contextualização de novo, galera. Live Orgânico, para quem estiver entrando agora, é uma série que a gente está fazendo de entrevistas com algumas pessoas, tá? Falando sobre assuntos diversos que envolvem o cenário de um empreendedor, beleza? Vamos lá. Fabrício, as perguntas que surgiram foram o seguinte, na verdade não foi uma pergunta, foi mais um pedido do Mário, né? Que ele falou o seguinte, fala sobre a poesia na tua vida. Pois é, voltar aqui ao começo da questão. Quando, assim, ele certamente foi lá no meu perfil pessoal e viu que eu ando escrevendo, publicando textinhos, poesias, né? E assim, isso, para mim, soa como uma necessidade, mais que uma mera vontade ou um simples desejo, soa como uma necessidade de expressar, de me expressar. Eu tenho coisas a dizer, eu não sei se eu acho que elas são importantes, mas eu sei que eu quero dizer. E há N maneiras de se dizer, né? Um bailarino, ele diz com o corpo, né? Na plástica do corpo, no movimento que ele faz ali, ele diz coisas.
Né? Ele tá ali se comunicando com você numa linguagem corporal, uma linguagem que não é verbal. Né? Assim como também o escultor, assim como também o músico. É um estabelecimento de uma comunicação. Eu quero dizer coisas, alguém lê, essa pessoa ela pode perfeitamente não assimilar, porque há um ruído ali de comunicação entre o que um fala e o que o outro entende, mas há pessoas que podem olhar aquilo e serem tocadas, né? Entenderem, se familiarizarem com aquilo. E aí é assim que surgem os fãs de escritores, os fãs de diretores de filme, né? Porque aquilo fala a alma das pessoas. Então, eu sinto que eu tenho necessidade de expressar coisas que passam pela minha cabeça. E há um ano atrás eu comecei a escrever. Né? Comecei a escrever e são processos assim são processos que eu diria que são quase como o Chico Xavier fazia, psicografado, são quase psicográficos, porque quando vem de uma vez, eu não planejo. Pelo menos com a escrita não é assim. Com o desenho eu já tenho um método. Né? Existe um passo a passo para eu chegar num resultado. Quando eu estou ilustrando sob encomenda, eu estou desenvolvendo um trabalho para ilustrar assim, especificamente a capa de um livro, né? Um quadro que vai ficar numa sala. Existe um método para chegar naquele resultado, mas escrever não tem sido, pelo menos por enquanto, algo metódico, algo que eu penso para poder chegar no resultado. Tá? É uma introjeção. E isso é muito parecido com o que muito parecido como era quando eu comecei a desenhar. Também não era uma coisa pensada. Então eu fico pensando que, de alguma forma, se eu continuo a escrever, se eu continuo a me dedicar à escrita, eu não vou estar também, em breve, lidando com isso profissionalmente. E me agradaria. Eu gosto de escrever. Então tem esses dois caminhos, assim, né? Você pensa nisso como uma forma de renda, não há crime nenhum, né? De forma alguma, você lidar com a arte como uma forma de renda, e também como uma expressão de si, tá entendendo? Tem N maneiras de se expressar, né? Falar é uma maneira de se expressar, mas tem maneiras que são mais poéticas, são mais líricas, né? Quando você começa a lidar com simbolismos, quando você começa a lidar com metáforas, com cores, formas, né? Então você está lidando ali com dimensões da comunicação que vão além do literal, além do enciclopédico, né? E todo esse universo me atrai muito. Então é por isso que eu me dedico a essas coisas. Boa parte do meu tempo, da minha energia, ela vai dedicada a formas de expressão das coisas que se passam na minha cabeça. São resultados de uma vivência, de uma vida, de experiências, de percepções. Eu recomendo isso quase como terapia. Se você sente que você precisa de um terapeuta, não estou dizendo que é para você abrir mão do seu terapeuta, pelo amor de Deus. Mas desenvolver essas coisas, que eu nem diria que são talentos, eu acho que são dimensões do ser humano. Todo ser humano escreve, todo ser humano tem ideias, né? Eu acho que é só uma questão de ousar, de não se sentir incapaz, de não se sentir limitado, ou que a arte é uma coisa para seres iluminados, que Deus deu um dom. Isso não existe. Eu recomendo fortemente, se você sentir uma pulsão, sabe? Uma pulsão, um impulso de fazer essas coisas, achei bonito o que o cara fez, faça. Não tem barreira, essa barreira ela tá só na cabeça das pessoas. Eu vejo muita gente que chega e me vê desenhando na rua e diz, eu queria fazer e tal. É uma trava que essas pessoas têm. Não há nenhuma, eu não nasci sabendo, sabe? É uma questão de você realmente se deixar levar por essas coisas. Então, é uma dimensão da vida que vai além do profissional. São coisas que podem vir a ser profissionais, desenhar, ilustrar, escrever, mas elas são aspectos da vida que, pelo menos para mim, não são primordialmente mercadológicos. Elas são uma coisa que me permite dizer que a vida é boa. É uma coisa muito gratificante. Galera, o bacana que a gente pode tirar disso é o seguinte. Imagina dessa forma.
Hoje a gente precisa fazer uma coisa chamada inovar. Nosso objetivo hoje, como donos de negócio, como gestores, como profissionais que estão buscando melhorar a carreira, é inovar. Para inovar, muitas vezes você precisa trabalhar com criatividade. E criatividade, às vezes a gente pensa tipo, mas tem gente que tem dom para isso. Cara, criatividade continua sendo um processo. Então, se você costuma estudar arte, se você costuma rabiscar, às vezes existe um poder muito grande em você pegar uma folha de papel e você não precisa ser um desenhista, mas você rabiscar. Você vai começar a trabalhar um pouco, ajuda um pouco a descontrair a tua mente, trabalhar o outro lado do teu cérebro, e isso vai te ajudando a despertar determinadas ideias que às vezes fica adormecida porque você está focado muito no racional. Enquanto a gente trabalha a arte já voltada para o fator emocional, como o Fabrício falou, a questão de você se expressar. Você pode se expressar através da música, você pode se expressar através da arte, de uma pintura, você pode se expressar através da dança, na verdade. Então existe muito essa questão hoje que é ligada entre a arte e entre o que a gente faz aqui, por exemplo, que é o trabalho de marketing. Você precisa trabalhar a criatividade, você precisa pensar em coisas diferentes. Ontem eu estava até falando, na verdade foi na terça-feira, eu falei para Ellen a respeito do nosso manual, do nosso playbook, que é o TRAN. Então, como empresa de tecnologia, como empresa de marketing, a gente pensa o quê? Poxa, cara, o que é que o Windows faz quando ele trava? Ele dá um alerta azul na tua tela e ele faz TRAN. Então, a gente transformou nosso playbook interno em um tutorial de resultados, ações e normas, que é o TRAN. E quando a pessoa tem um problema, que ela vai procurar aquele manual para ser um manual consultivo, é porque ela deu um TRAN na mente dela. Ela deu uma bugada na mente dela. Ela chegou numa situação onde ela tem um problema que ela não consegue resolver. São pequenos detalhes que são coisas que, tipo assim, vão melhorando o teu clima, vão facilitando o teu processo, vão deixando o teu formato de trabalho muito melhor, né? Fabrício, hoje tu tem alguma mania, tipo assim, tu vai sentar para produzir. Qual é o teu preparativo para começar a trabalhar? Existe uma, como é que eu diria, uma etapa prévia, que pelo menos para mim, ela é fundamental. Eu não consigo desligar a TV, beber um copo d'água na geladeira e sentar para trabalhar, não. Eu preciso de uma etapa de aquecimento entusiástico, assim, sabe, de me deixar seduzir pelas ideias, pelas coisas, e que eu já fiz esse teste, torna o resultado melhor. Já, assim, não é um trabalho industrial que, se você seguir um passo a passo, você vai... Não, eu preciso... Se eu sentar e fizer na marra, a coisa vai sair de um jeito. Se eu sentar com calma, né, botar uma música, começar a imaginar o resultado com calma, o resultado vai ser outro, vai ser melhor. Né? É quase como se eu estivesse cristalizando um momento de bem-estar. Quando eu chego no resultado final em que essa etapa foi cumprida, essa etapa prévia, né, de sentar, relaxar, olhar para o papel, planejar direitinho o tamanho, quais são as cores que você vai usar, se você vai usar uma linguagem realista, se você vai ousar nas cores e vai fazer as cores mais fora da realidade, né? O que é que você quer dizer, afinal? Quando você pensa, reflete nisso e vem uma boa ideia de como esse resultado pode ser, isso faz com que o resultado seja bem superior do que quando você cumpre protocolos rápidos e executa rapidamente, sabe? Galera, eu vou pegar o gancho do Fabrício e mostrar o seguinte. Na área de marketing hoje, na área que a gente trabalha, existe muita questão da velocidade, a questão da pressa. O cliente, ele quer uma peça para agora, ele quer uma campanha para ontem, ele quer toda uma ideia de ação para o mercado, ação de endomarketing em questões de minutos. Olha, eu preciso disso para hoje, porque eu preciso implementar isso hoje, porque hoje é a data. Olha o processo de trabalho do Fabrício. Tudo que ele falou é um processo, tudo. Cada etapa é um processo. Ele para, ele bota uma música,
ele relaxa, ele imagina, ele acalma a mente dele, depois ele vai olhar para a folha do papel, ele tem que saber se ele tem todos os materiais que ele precisa para começar a trabalhar, ele imagina o que vai sair ali no final, e aí ele deixa a mente fluir, e aí sim, depois que ele faz uma coisa chamada planejamento, é que ele parte para uma coisa chamada execução. Porque depois que você planeja e você sabe exatamente quais são os passos necessários para executar, o resto sim é mão na massa, o resto sim é mão de obra, o restante sim é o braçal, entendeu? E quando você segue esse simples procedimento, o que vai acontecer? O resultado vai aí ser atingido. Só que a diferença é que quando a gente pega o gancho do Fabrício, é que ele falou, se eu acordar, sentar e eu começar a produzir, vai sair de um jeito. Mas se eu parar, se eu me acalmar, se eu seguir os meus processos e eu fizer o meu planejamento, o meu resultado sai muito melhor. Gente, é assim, é desse jeito. O marketing ele funciona dessa forma. Você precisa primeiro ter uma etapa de pesquisa, você precisa primeiro ter uma etapa de planejamento. Depois que você tem tudo o que você precisa para iniciar a tua atividade, é que você vai para a execução. E o que a gente vê muito hoje no mercado não é isso. É o agilidade, é o rápido. É o cara te dizendo, eu preciso disso para agora, eu preciso disso para hoje, eu preciso disso para ontem. Porque existe uma necessidade de produção e de demanda que não corresponde a um planejamento prévio que foi criado para que as coisas consigam fluir de uma forma que você saiba o que fazer, como fazer, para quem fazer e como disseminar aquele conteúdo ou aquela peça, ou aquele trabalho de uma forma que ela consiga ganhar o quê? Alcance, ganhar o quê? Visibilidade, ganhar expansão, certo? Olha quanto insight a gente consegue pegar de uma atividade de uma manhã do Fabrício. Sabe? Esse olhar que a gente precisa ter. É conseguir o nosso trabalho como empreendedor, isso vale para mim, isso vale para o Fabrício, que tem uma empresa de tudo de arte, tá? Isso vale para todos nós. A gente precisa ter uma visão de entender os processos de tudo aquilo que a gente faz. A gente precisa aprender a parar e a fazer planejamento para depois da execução aprender a fazer o quê? Mensuração. Aprender a analisar se aquilo que a gente está fazendo está dando resultado ou não. Certo? Fabrício, a gente já extrapolou de novo o período que a gente tinha determinado para essa live, tá? Eu vou deixar tu fazer tuas considerações finais, tá? Pra galera poder... Deixa eu ver se teve alguma pergunta nesse período. Deixa eu olhar aqui rapidinho. A Juliana tá falando aqui, ó. Se era pra ontem, chegasse anteontem. A gente que lute. Juliana aí é da área de marketing. E ela com certeza vive isso no dia a dia dela, né? Eu lembro que eu tinha visto uma pergunta, mas eu acho que foi na outra live. Não deu pra pegar agora. Mas eu vou deixar para fazer as considerações e aí eu vou encerrar a live, beleza? Eu vou fazer minhas considerações também e a gente termina. Vai lá, manda brasa. Massa. Não, acho essas coisas assim fantásticas. Se eu lhe disser que essa é a primeira live que eu participo na vida. Pô, cara, pois foi muito bem-vindo, foi excelente. A gente sente quando acontece uma coisa como essa, a gente sente que a gente está atravessando gerações, né? Assim, gerações de tecnologia. Você cresce acostumado com um determinado padrão de tecnologia, que é a televisão, é o gravador, é o Walkman, não sei o quê. Dali a pouco vem uma outra geração que você consegue baixar uma música que alguém colocou na internet do outro lado do mundo. E aí você vai sentindo que você vai migrando, né, de geração tecnológica, que não deixa de ser também uma migração de geração mesmo assim, de geração no sentido estrito da palavra, né? Então, primeira live, acho que me saí bem. E aí, galera, o Fabrício saiu bem? Dá um joinha aí se vocês gostaram aí da live.
acho uma ferramenta fantástica, né? Porque você poderia fazer isso com pessoas que estão do outro lado do mundo, que falam outras línguas. Tudo isso é muito surpreendente e eu como bom apaixonado pela vida, fico só assim surpreso, olhando, apreciando como apesar de muita coisa ruim que a gente vê, como também tem muita coisa que vale você botar a mão no queixo e ficar pensando como é inventivo, como é interessante, como tem potencial, né? Tem um potencial aqui de ampliar a irradiação de ideias, que para mim é uma coisa entusiástica. Talvez eu seja um pouco romântico com relação a isso, mas a mim entusiasma bastante. E, enfim, eu estou assim, ainda um pouco bobo com essa primeira live da vida. E, enfim, quando quiser, estamos às ordens. Gostei, adorei. Um abraço a todos. Boa noite. Valeu, Fabrício. Tchau, tchau, cara. Obrigadão aí de novo, hein? Galera, então a gente chegou aqui no final do nosso live orgânico, tá? Amanhã, eu sempre dou aquela prévia, né? Amanhã a gente vai ter uma live sensacional, certo? Quem vai participar da nossa live é a Tairine Benzer. Ela é uma das consultoras do RD Partners, lá da RD Station, e a gente vai estar falando sobre embalde marketing. A gente já entendeu aqui nessas 4 lives que produção de conteúdo, especialmente com produção de conteúdo relevante, é de extrema importância, tá? Então a gente vai estar falando um pouco com uma profissional que é de uma área que é extremamente focada em produção de conteúdo, que é a RD Station, certo? A ferramenta da Resultado Digital. E quero dizer mais uma coisa para vocês, e é o seguinte, galera, a gente vai começar, eu não sei se vocês estão acompanhando os casos que estão ocorrendo de coronavírus, tá? Mas a gente vai iniciar lá no Orgânico uma campanha nova para a gente poder ajudar a nossa cidade nesse período, tá? A gente vai falar um pouco mais disso amanhã nas nossas redes sociais, beleza? E a gente fica por aqui e, ó, fica em casa, hein?